Ô, pessoas, agora a gente entra na questão bélica, né? A Guerra Fria também trouxe pra gente essa discussão da corrida armamentista e ela é tão atual quanto vocês possam imaginar. Se nós formos parar para discutir hoje, né, os pactos que existem no mundo, por exemplo, o pacto de não proliferação de armas nucleares, por exemplo, ele está aqui, ó, na corrida armamentista. Num primeiro momento, a Guerra Fria causou uma corrida alucinada pelas melhores armas. Num segundo momento, a Guerra Fria causou uma reflexão sobre essas buscas dessas armas, né? Isso se dá, ou isso se deu, isso se completou, isso se atingiu, principalmente devido à lógica de você chegar no momento e falar assim, pô, velho, eu tenho arma para destruir o planeta, inclusive eu. Pois é. Aí você para e começa a refletir, não, será que esse é o melhor caminho? Outra coisa, arma de destruição em massa é lucrativa? Não é lucrativa, tá? Tinha um camarada no Brasil, gente, ele gritava sempre assim, meu nome é Enéas. O Enéas era um ávido defensor do Brasil ter uma ogiva nuclear, tá? E aí quando o Enéas falava sobre isso, quando o Enéas dispunha sobre isso, é interessante a gente pensar a posição dele. O Enéas fala, olha, eu quero a arma nuclear para minha defesa. Porque, na verdade, o que a gente observa, quando a gente vê blocos tendo armas nucleares, é que essas armas servem simplesmente para a sua defesa, para impedir o ataque do inimigo. Vou dar um exemplo claro de como que a corrida armamentista foi brutal. No ano de 1959, vai começar a acontecer a Revolução Cubana. No ano de 1962, 63, a crise dos mísseis. Crise dos mísseis. Olha o nome do negócio. Por que que Estados Unidos e União Soviética começaram a sentar de novo na mesma mesa? A crise dos mísseis só foi resolvida com reuniões presenciais. Não tinha Covid-19, né? Então podia ter reunião presencial. Tiveram que sentar Rússia e Estados Unidos para discutir o processo da crise dos mísseis. A Rússia retira os mísseis dos Estados Unidos, porém deixa o recado, né? Por que os norte-americanos não levaram a ferro e fogo a ideia dos mísseis cubanos? Gente, pela primeira vez na história, os americanos se sentiram ameaçados. Por quê? Porque a corrida armamentista ela trouxe algumas considerações. A corrida armamentista ela tem o seu grande evento em 1945 com as ogivas nucleares. Como assim, Anderson? Em 1945, os Estados Unidos mostravam ao mundo o seu poder, as ogivas de Hiroshima e Nagasaki. Então, lá em 1945, inclusive, as ogivas de Nagasaki e Hiroshima foram lançadas pós-conferência de Potsdam. Não se esqueçam, a conferência de Potsdam termina, alguns dias depois as ogivas nucleares caem lá no Japão. Lembra que é na conferência de Potsdam que o Stalin bate o pé e fala, eu quero as áreas de influência do leste europeu. Aí os Estados Unidos têm que demonstrar uma força para a União Soviética. A demonstração da força descomunal norte-americana lá no Japão vai criar um alerta onde? Nos russos. Que lá na década de 50, propriamente falado no ano de 1959, vai lançar nada mais, nada menos aí, de que a Tsar Bomba, ou o famoso Tupolev. A Tsar Bomba ela tinha um poder de destruição nuclear muitas vezes maior do que o poder de destruição nuclear que tinha as bombas de Hiroshima e Nagasaki. A Tsar Bomba, quando ela foi testada no Pacífico, e ela foi testada num lugar bem longe, para testar a Tsar Bomba, eles tiveram que criar um avião específico, porque não tinha avião nenhum que transportava o tamanho da bomba que virou. A bomba gigantesca. Tanto é verdade que o Tupolev, né, é o nome do avião que vai carregar a bomba. Quando a bomba foi disparada, eles criaram uma carga de chumbo em volta da bomba para diminuir o seu poder de radiação. É tipo assim, eu estou fazendo uma arma e quero testar. Mas como eu não sei o poder desse negócio, eu vou criar uma defesa nela antes dela ser testada. Então, o poder de destruição da bomba que é feita no Pacífico, ela é perceptível em terra. Tanto é verdade que as pessoas, né, as residências próximas à costa,
todas tiveram suas janelas explodidas por causa da pressão que foi a bomba sobre o Pacífico. Aí você tem a corrida armamentista, ela liga um alerta. Ela, bom, uma coisa era eu ter ogiva nuclear, outra coisa é agora o outro tem também. E, inclusive, essa questão da corrida armamentista, ela meio que quebrou a coexistência pacífica, né, que foi estabelecida na Guerra Fria. O que seria coexistência pacífica? Essa ideia de você não atirar, não atacar o seu adversário. E dentro do bloco comunista, ou dentro do bloco socialista, nós temos a China. E a China queria construir ogiva nuclear. E os russos não quiseram passar o projeto. O que a China fez? Desfez a união com a União Soviética. Inclusive, isso tem a ver com os espiões americanos que foram colocados no conflito. É tipo assim, os espiões americanos foram no chinês aqui. Os russos não querem te dar uma parada. Por que você acha que eles não querem deixar você fazer a bomba? O que eles têm contra você? E aí os chineses ficaram pistola e falaram, então vamos sair dessa merda aqui. E aí saíram. Criou uma cisão. E isso a gente não pode negar, né? Os americanos, eles têm essa especialidade, né? Eles conseguem ver numa crise de um outro país uma possibilidade. E aí olha o que eles fazem. Rússia e China juntos, gente. Que isso? Era um gigante. Quando eles influenciam a China, é meio que você diminui a Rússia. Tanto é verdade que logo em seguida, a Rússia vai entrar em declínio. E aí a gente tem que também pensar um outro processo, né? Quando vai acontecer tanto a corrida armamentista quanto a corrida espacial, que a gente já tratou, não era mais o Stalin no poder. Ele inicia o processo, mas ele morre. Quem vai assumir o governo na Rússia é o Khrushchev, Nikita Khrushchev. E o Khrushchev vai estabelecer na Rússia um processo de desestalinização, inclusive diminuindo os recursos que eram destinados à área da educação. Os recursos que eram destinados à área da educação era aquele que era destinado à ciência e tecnologia. E aí a Rússia começa a ficar para trás no desenvolvimento tecnológico. Não quer dizer que ela não vai avançar, quer dizer que ela vai avançar mais demorado, porque os investimentos diminuem. E aí, com a ação do Nikita Khrushchev, ele começa a implodir aquilo que o Stalin havia criado. Do Nikita Khrushchev para o Mikhail Gorbachev é um pulo. O Mikhail Gorbachev na Rússia é o cara que vai acabar com essa ideia de União Socialista. O Mikhail Gorbachev é ele que desestrutura essa ideia de união de repúblicas socialistas. Por quê? Porque a Rússia se via em meio a umas repúblicas que dependiam muito dela. Então ela despendia muito valor financeiro para elas. Então ela resolve ficar sozinha. E a galera que se resolva. É por isso que a gente vê em pleno século XXI as questões envolvendo a Turquia, né? Por quê? Porque a Rússia ainda mantém certo controle, certo poderio, principalmente pela população. A corrida armamentista, meus queridos, ela vai demonstrar poder de força bélica, principalmente nas áreas de influência, que é o que a gente começa a falar agora. Quando a gente começar a entender as áreas de influência, nós vamos entender que a corrida armamentista ela usava as áreas de influência como laboratório prático. Era nas áreas de influência que eram testadas os armamentos que eram criados aqui. Inclusive, nós temos o Vietnã como prova disso. O Vietnã talvez foi o maior, se não o maior, um dos maiores laboratórios práticos da corrida armamentista. É só vocês lembrarem que lá no Vietnã, nós vamos tocar nesse assunto, foram desenvolvidas armas específicas para o Vietnã. Como assim, professor? Lá no Vietnã nós tivemos napalm, que as bombas incendiárias, né, só tinha no Vietnã. Como os americanos não conseguiam descobrir onde os vietnamitas escondiam e eles achavam que era no mato, eles começaram a queimar as florestas, filho. Jogava o desfoliante químico e depois jogava as napalm, que era a bomba incendiária. Inclusive tem a foto da menininha correndo, né, que todo mundo sabe disso aí. Olha que laboratório, eu estou na prática falando e fazendo coisas para demonstrar o meu poder. Você pode pegar o Gremlin, né, como um todo, o Laos, o Camboja, o próprio Vietnã, a Coreia. Tudo foi usado como laboratório. O Oriente Médio, a própria África, né? Porque vai ter os grupos que vão brigar independentemente. Temos os exemplos na América, o Plano Colômbia, por exemplo, né? É um plano interessante para a gente poder analisar. Tudo isso, corrida armamentista. A corrida armamentista colocava
Não vou nem muito longe, não. Vamos fazer uma reflexão aqui para o nosso país. O Brasil entrou no lado dos Estados Unidos com o general, lembra? O Dutra, justamente pela questão do quê? Da arma, do exército. O Brasil tinha um exército muito atrasado. Havia na proposta norte-americana de acelerar ou de adiantar o Brasil, ou de colocar o Brasil num outro patamar. Aí o Brasil entrou. Entrou como aliado do bloco capitalista. Só para a gente entender como que as áreas de influência elas vão sendo capitaneadas aí. Tranquilo? No próximo vídeo a gente começa a falar das áreas de influência, que é onde começa a acontecer os conflitos. Beleza? Sai daí não. Até lá.